Olá, tudo bem? Mais um episódio do Catedralcast chegando até você, seja através do vídeo, seja através do som. Você é muito bem-vindo a esse ambiente, né? O nosso Catedralcast toda semana com um conteúdo abençoador para abençoar a sua vida. Sou o pastor Augusto. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, né, eu quero te pedir para que você possa se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo também, se fez sentido para você, compartilhe com mais alguém. E hoje a conversa está muito boa, né? Novamente aqui com a Alessandra, nossa parceira, amiga. E a conversa hoje está boa, né, Alessandra? Muito boa. Estou virando cliente aqui já, né? Nossa última conversa rendeu, muito legal, muito feedback boa. muito positivo. Recebi muitos feedbacks. Recebeu alguma crítica, Alessandra? Em relação... Não, debocharam de mim, riram bastante da minha cara. Mas tudo bem, passou, né? Tudo bem, eu lido bem com isso. A nossa conversa hoje é sobre críticas, né? Como você lida com as críticas, como você tem lidado com as críticas, como você tem lidado com alguém que está criticando, né? Você pode comentar aqui, comente aqui nos nossos comentários, por favor, interaja com a gente, né? Como você lida com as críticas? Você já foi criticado, está sendo criticado por alguém? Em algum momento isso fez parte de uma forma mais difícil na sua vida? Compartilhe aqui conosco sua experiência, comente aqui. Isso também é uma forma do YouTube entender que essa conversa é relevante e apresentar isso para mais pessoas. Isso vai ser bem legal poder ouvir um pouco a sua experiência. Mas vamos lá, Alessandra. Como lidar com as críticas? O que você destacaria nesse primeiro momento aqui sobre esse tema, sobre essa linha temática aqui? É possível lidar com as críticas? É possível viver sem ser criticado? De que maneira a crítica faz parte aí do nosso dia a dia, da nossa vida? 4 perguntas, né, que você me fez. Lancei né? um monte aí. Não, mas pra gente pensar. Então, vamos calma, pensar. Calma. Vamos organizar, né? Primeiro isso. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente pontuar que as críticas fazem parte da experiência em sociedade. Sim. Nós somos seres sociais, a gente vive em sociedade e a crítica vai fazer parte. Sim. A questão é como essa crítica vai acontecer, né? De que forma que essa crítica vai estar acontecendo. Eu aprender a lidar com críticas é necessário, porque, ora, elas virão de uma forma apropriada, e beleza, eu acolho, eu considero. Ora, elas podem vir de uma forma inapropriada. E aí eu preciso saber o que fazer quando essa crítica não tiver fundamento, quando quem criticou não tinha propriedade para falar. Eu preciso saber dar um destino para isso. E entender que vai acontecer, né? As pessoas vão criticar desde o meu jeito de vestir, ao jeito de trabalhar, como eu cozinho, o que eu falo, a fé que eu professo. Muitas críticas vão acontecer e eu vou precisar saber lidar com isso. Agora, o que eu acho muito interessante a gente, de repente, começar a pontuar sobre as críticas é que existem 3 aspectos que a gente precisa considerar e aí a gente pode usar esse papo para poder abordar esses 3 aspectos, né? Que é quem está me criticando ou a quem eu estou criticando. Vamos pensar... Dos dois lados. Dos dois lados, tá. né? Quem critica e a pessoa que está sendo criticada, né? Quem é essa pessoa que está criticando? Como essa crítica está sendo feita e o que essa pessoa está criticando? Olhando por esse lado. E aqui, né? Quem está me criticando, como essa pessoa está me criticando e o que essa pessoa está criticando. E aí a gente pode começar falando sobre quem está criticando? Claro. Então, para a gente organizar aqui, faz parte. Faz parte. Em algum momento nós passamos por isso. Em algum momento nós recebemos críticas, estamos passando por isso e vamos passar. Então faz parte. A crítica faz parte, nós vivemos num mundo de especialistas, né?
Pois é, super especialistas. Especialistas, os especialistas em filhos, os especialistas em tudo, né? Em tudo. Especialista em direção na rua, os especialistas em como gerir a casa, gerir as finanças. Hoje é o mundo dos especialistas, Sim. né? Então nós vamos lidar com as críticas sempre, sempre. E essa ideia desses pontos, na perspectiva do quem? Quem está criticando? Quem, da fonte, né? do quem critica? O que você diria para nós? Eu posso só inverter um pouquinho e te fazer uma pergunta? Claro. Você já foi criticado acerca do teu ministério pastoral por alguém que não seja pastor? Alguma vez na vida, na história da sua existência? Sim, já. Sim. Então, esse é o quem. Sim. A pessoa, de repente, olhou, não, eu acho que você deveria pregar desta forma, então eu me lembro, acho que você deveria. Deixa eu pegar essa ponte, só para não perder essa história. Eu me lembro quando eu estava começando, ainda não era pastor, estava começando o seminário, e eu fazia parte de uma outra igreja, de uma outra denominação, e naquela denominação você tinha algumas pessoas que faziam parte de um grupo de liderança da igreja. E eu me lembro de uma pessoa muito, muito amada, né? Muito, muito querida. Eu sou muito grato a ela. Mas quando eu subia no púlpito para pregar, ela colocava um relógio ali um relógio na frente ali do banco. Os bancos tinham um suporte para você colocar a Bíblia e tal. E ela colocava um relógio ali na frente, porque ela iria cronometrar exatamente o tempo da minha pregação para depois, né, me dizer e me falar em cima disso, né? Eu levava na boa, mas eu confesso que em alguns momentos era um pouco difícil, novo, começando, ainda nem era pastor. Imagina. Aquilo me intimidava um pouquinho, né? Intimida. E assim, na verdade, essa questão do relógio é o como, né? Exato. Né? Exato. É como que faz. E é interessante você trazer esse exemplo, porque a crítica, ela não necessariamente vai ser verbal. Sim. Existe aquela crítica não verbal, sabe aquela pessoa que te dá aquela olhada e se congela, né? Aquele olhar que diz assim, não gostei do que você fez, entende? Ou então, que absurdo. Então a pessoa só fica assim, olhando para você. Muito mais clara às vezes, né? Então, a crítica ela pode também ser não verbal. Mas vamos voltar para quem, né? Quem critica. Eu preciso avaliar, quando eu tiver a melhor das intenções em criticar alguém, se eu tenho propriedade para poder criticar, se eu tenho abertura para poder criticar, se eu tenho proximidade, liberdade, se a minha crítica vai ter relevância, quanto que aquela pessoa me considera para poder levar em consideração a brilhante ideia e observação que eu estou tendo. Porque a pessoa tende a achar que o que ela está pensando é tão magnífico, o que ela observou é tão magnífico, que precisa ser dito. Então, eu preciso parar, enquanto a pessoa que critica, porque existem pessoas que se orgulham em dizer, não, porque eu falo mesmo. Sempre tem uma observação. Sim, eu falo mesmo e eu não vou deixar de falar. Eu falo a verdade, mas eu preciso levar isso em consideração. Eu tenho abertura, tem relevância, eu posso, vai contribuir, agrega. E aí, sim, eu vou partir para os outros dois aspectos, né, da crítica. Legal. Quando eu receber uma crítica, eu também posso observar esses mesmos aspectos. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está me falando isso? Quem é essa pessoa em relação ao conteúdo do que ela fala? E quem é essa pessoa na minha vida? Na minha vida. Acho que essas duas coisas são importantes, não são? Sim, Quer dizer, ela tem propriedade para falar? Acho que isso é uma coisa interessante. Sim. Mas quem é essa pessoa também na minha vida, né? Que lugar ela ocupa na minha vida? Ou que abertura eu dei para que ela também ocupasse esse lugar na minha vida para falar algo sobre isso? Porque, na verdade, em geral, de uma forma muito resumida, crítica é a opinião de alguém também, né? Sim.
É a opinião de alguém. Sim, é Então, o ponto de vista daquela é pessoa. o ponto de vista daquela pessoa. Que pode ser verdadeiro, ok. Pode ser verdadeiro, relevante. E que pode ser equivocado. Muito equivocado. Porque talvez tenha um olhar ali que é um olhar não a partir da realidade, não a partir da minha realidade e tal. Então, esse quem é muito importante. Sim. Pensa, de repente, alguém... Isso já aconteceu, né, na criação do meu filho. De alguém, de repente, virar e falar assim, olha, vocês estão pegando leve demais com esse menino. Pegando leve demais, tem que pegar mais pesado com ele. A gente tira aqui as avós de... As avós a gente dá um... A avó a gente dá um desconto. Dá um desconto, porque a avó pode. A avó pode. Mãe, né? Não tem problema. Minha mãe, ela faz cada coisa. A gente não podia pegar chuva. Minha Aí mãe, os netos olha, estão tudo lá chovendo. Eu posso falar da minha mãe, que minha mãe já faleceu, eu posso falar à vontade. Cara, minha mãe é uma benção. Minha mãe era uma benção, mas ela pegava pesado em alguns momentos, assim. Com a minha irmã mais velha... Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode... Mas a gente tira... A avó a gente perdoa. Não tem problema. Há pouco tempo a gente falou com a minha mãe, a gente tirando as crianças, né, porque estava começando a chover da piscina, minha mãe, mas já está chovendo mesmo, a chuva é molhada, a piscina também é. Eu falei, mas mãe, a gente não podia. Por que vocês estão tirando a criança? Porque a gente não podia. Nunca proibi vocês de fazer isso. Eu falei, como assim? Nunca proibiu. Vocês estavam as 4 lá. Mas tipo assim, vó a gente tira. Mas imagina alguém que não tem experiência em educar, nem como, né, educador acadêmico, nem como pai ou como mãe, vir me dizer que eu estou pegando leve com o meu filho, não conhece a estrutura de personalidade do meu filho, não convive comigo, não está na minha casa, não sabe da minha estrutura, da minha estrutura de personalidade, não conhece a estrutura de personalidade do meu esposo, e alguém para ter coragem de criticar meu esposo tem que ser muito corajoso, ele tá muito corajoso, né, porque ele é bem brabo, e a pessoa de repente vir interferir dessa forma. Quem é essa pessoa? Sim. Diferente de alguém que convive comigo, a pessoa que, de repente, trabalha, está todo dia na minha casa, viu meu filho crescer, conhece a minha realidade, a realidade do meu esposo, e essa pessoa, de repente, vira e fala, você não acha que, de repente, vocês estão pegando meio leve com ele? É diferente, é uma pessoa que me conhece, e eu posso até perguntar em que aspecto que você acredita. Então, esse quem é muito importante, porque dependendo de quem seja... não tem relevância, não está presente no meu dia a dia, não me ama, porque tem essa questão também. Uma coisa é ser criticada por alguém que me ama, alguém que me ama, essa pessoa gosta de mim, ela está falando comigo e ela me ama. Isso faz toda a diferença. É o que Paulo diz lá em Efésios 4:15, ele fala sobre falarmos a verdade em amor, né? Falarmos a verdade em amor. Tem o como aí também, mas tem essa ideia de que essa pessoa, ela vai falar a verdade de uma forma, quando há essa intenção do bem, quando há essa intenção, não é simplesmente a crítica pela crítica, Sim. mas há uma intenção de ajuda, de auxílio. Você tem uma maneira de falar diferenciada. Maneira. Né? Qual o peso da maneira? A maneira de falar. E, voltando para a questão dos super especialistas, por que eu tenho que ter opinião sobre tudo? Sim, exatamente. Por que eu tenho que ter opinião sobre tudo? Eu não canto e eu acho que o louvor não está legal. Não sei cantar. Eu não tenho talento para isso, sabe? Por que eu tenho que achar que a postura daquela pessoa não está legal, aquele tom de roupa não está legal, esse tipo de carro não é legal, esse tipo de educação não é legal, seu filho fica tempo demais na frente de tela, não está comendo sal demais. É como se as pessoas hoje se sentissem na obrigação de ter uma opinião sobre tudo e sobre todos e se sentissem confortáveis em manifestar a sua opinião. Eu acho que isso é até mais grave. Uma coisa é você pensar, às vezes a gente pensa, guardei para mim. Eu acho muito preocupante quando as pessoas começam a se sentir muito confortáveis para dar opinião, mesmo quando não convidada, quando não solicitada, e sobre assuntos sobre os quais ela não tenha domínio. Tem assunto que eu não domino. Como é que eu posso dar uma opinião sobre construção? Eu não entendo nada sobre construção. Nada sobre construção. Há pouco tempo, tive um problema lá no consultório, a gente precisou chamar alguém para mexer no encanamento. E aí, quando o moço terminou de fazer o serviço, ele deu o preço e falou, a senhora está achando caro?
Falei, moça, é isso que o senhor cobra? Eu não sei. Eu não sei. Aí a minha colega estava lá, falei, pá, ele está aqui dando preço. Aí ele perguntou para ela, a senhora acha que está caro? Ela, sei, é isso que o senhor cobra? Entende? Como é que eu vou dizer que ele está cobrando caro, que ele está cobrando barato? Eu não entendo. Se é o que o senhor cobra, a gente vai pagar o senhor. Entende? Até porque eu deveria ter perguntado antes, né? Normalmente. Mas estava tão desesperada para resolver que eu falei, moço, vem resolve. Então, esse quem é importante. Quem é muito importante. E também quem recebe a crítica, observar quem está fazendo é importante. Sim. Né? Sim. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, esse quem é importante. Porque existem pessoas que, como nós falamos aqui, elas fazem parte da nossa vida e a gente precisa prestar atenção naquilo que elas estão falando, naquilo que elas nos devolvem, né, nos feedbacks que elas dão. Não é simplesmente pegar alguma coisa e dizer assim, não serve para mim. Não, o quem é muito importante. Opa, peraí, a Alessandra que está dizendo, a Alessandra faz parte da minha vida, a Alessandra tem uma experiência nisso, a Alessandra já teve uma experiência assim, eu posso aprender com isso que ela está dizendo. Então, esse quem é fundamental. Sim, tem uma história interessante. Há uns anos atrás, eu atendi uma pessoa que decidiu parar de dirigir, porque um dia estava dirigindo, o carro morreu, e o motorista do carro de trás gritou, seu burro, não sabe dirigir, vai para a rua, ofendeu, xingou essa pessoa, e aquilo causou um constrangimento muito grande. Vai a pessoa e traz a decisão de parar de dirigir. Eu perguntei, mas quem foi mesmo que falou isso? O motorista do carro de trás. Mas quem é ele? O motorista do carro de trás, mas o nome dele, onde ele mora. Não sei disso, mas como assim você não sabe quem é a pessoa? Você decidiu parar de fazer algo que é tão importante na sua vida por conta da ofensa desferida para uma pessoa que você não sabe quem é, que também não sabe quem você é. Você não sabe o nome dessa pessoa. E aí a pessoa, ela vai voltando para o lugar. Ela vai voltando para o lugar quando, de repente, ela começa a perceber que é a opinião de alguém que estava ali naquele corte, naquele momento. Naquele momento. Mas não sabe nem o nome da pessoa e a pessoa também não sabe o nome dele. É o tipo de crítica que vale a pena você parar e considerar. Ouço ou não ouço, considero ou não considero, essa pessoa não me conhece. Ela não sabe quem eu sou. Eu não sei se ela está tendo um dia ruim e por isso ela está tão agressiva. Agora, será que eu sou tudo isso que aquela pessoa falou naqueles segundos? É apenas uma fotografia, né? É uma fotografia. É uma fotografia. Agora, você percebe que muitas pessoas vivem aprisionadas ao longo da vida por conta de uma fotografia. Sim. Foi o dito de uma professora, de uma figura de autoridade, de uma vizinha. Alguém, de repente, falou, você tem mau gosto para se vestir. Nunca mais aquela pessoa foi autêntica ao se vestir. Você não cozinha bem, nunca mais cozinhou. Você não sabe estacionar, nunca mais pegou o carro para poder dirigir, por conta de uma fotografia. Como isso faz mal, né? Esse analisar a fonte, de onde isso surge, é muito importante. Sim. É muito importante. Quem diz é muito importante. Então, para te dar um passo prático, quando você receber uma crítica, receber um feedback, receber uma devolutiva de alguém, algum conselho, analise quem está dizendo. Quem é essa pessoa? E qual é o papel que essa pessoa ocupa na sua história, na sua vida? Né? Qual é o lugar que você permite que ela, ou permitiu que ela se estabelecesse na sua vida? Então, quem é muito importante. Vamos para o como? Vamos! E o como? Aí a gente pode voltar para Efésios, não é? Sim, sim. Em amor, né? Em amor. Em amor. Em amor. Uma coisa é... Fale a verdade em amor. Em amor. O Eric Berne, que é o pai da análise transacional, ele tem um dito que é o seguinte: como eu digo acaba se tornando mais importante do que o que eu digo. Porque dependendo de como eu diga algo, isso vai ou não ser acolhido. Vai ter um efeito totalmente diferente. Se eu souber como falar, eu vou melhorar muito a comunicação, a possibilidade de ter um efeito positivo é realmente muito grande. Se eu
podendo, né, de repente, fazer a crítica, tendo liberdade, tendo abertura para poder criticar, eu fizer de uma forma respeitosa, considerando, né, aquela pessoa, com todas as características que ela tem, se ela é mais sensível, porque existem pessoas que são mais sensíveis. Sim. Com algumas pessoas eu posso pegar mais pesado, sim, com outras eu tenho que chegar... Sim. Com mais delicadeza. Às vezes fazer um meio campo ali, que nós falamos, né? Isso, preparar. Dar uma preparada e tudo mais, ser um pouco mais simpática. Então, se eu me atentar a esses detalhes, a crítica vai ser mais acolhida. Estou fazendo uma crítica com todo respeito. Agora, se eu critico humilhando, desqualificando, desconsiderando, depreciando, né? Ou eu estou fechando uma porta, ou eu estou causando um estrago. Eu estou causando estrago. E isso vale para pessoas que criticam crianças, principalmente crianças. A gente precisa tomar cuidado porque ela está em construção. Sim. Ela está em construção. O filtro dela está com as tramas muito abertas. Sim. Entende? É um filtro que não é como o nosso. Vai tudo, né? Vai tudo. Acolhe tudo. Exatamente. Eu digo assim, tem gente que usa o termo, né? Você é uma peste. Esse garoto é terrível. Ele vai acreditar nisso. Ele vai... Eu estou causando estrago. Ou então eu coloco a criança naquele lugar de ser super boazinha. Só você não fez. Só você não está correndo. Só você está obedecendo. E a criança começa a entender, opa, então o segredo para aceitação é esse. Eu me colocar nesse lugar. E ela vai se isolando, vai se tornando diferentona, mas ela está feliz porque ela está tendo uma certa aprovação. Então, eu preciso entender de que forma que eu estou fazendo isso. Você fala, mas alguém que fala assim de uma criança não está desqualificando. Está desqualificando a liberdade que uma criança tem de correr. Crianças correm, crianças gritam, crianças fazem barulho. Eu sei bem o que é isso. Você sabe? Sei, você tem convivência com crianças? Sei. O Davi faz isso tudo aí. Corre, grita, faz barulho. Ele tira brinquedo do lugar joga também? Panela. Então você tá entendendo bem do que eu tô te falando. A gente arruma, ele desarruma, arruma, ele desarruma, arruma, ele desarruma. Então, uma criança normal. Uma criança. Uma criança Exato. Normal. Adultos agem de uma forma diferente. E mesmo com adultos, eu vou precisar saber como eu vou falar. Então, isso quando eu estou no lugar de quem vai fazer a crítica. Agora, quando eu sou criticada, aí eu, enquanto adulta, eu preciso ser mais criteriosa. Não é qualquer coisa que eu vou aceitar e que eu simplesmente vou engolir. Eu sei que para algumas estruturas, para algumas pessoas, é mais difícil se colocar nesse lugar de impor limites. Mas dependendo da pessoa, de como essa pessoa chegue, porque tem gente que, tipo assim, é sem noção alguma. Totalmente sem noção. Eu preciso saber impor limites, eu preciso saber não acolher, não abraçar aquilo que está sendo dito. Eu sou adulta. Eu preciso saber, filtrar e decidir se eu acolho ou não aquilo que aquela pessoa está dizendo. Inclusive, em alguns momentos, dizendo assim, não, peraí, você não sabe do que você está falando. Você não sabe do que você está falando. Você está manifestando uma opinião com base em informações muito parciais. Você não tem conhecimento de tudo. Definitivamente não tem. É claro que não vai ser todo o tempo que a gente vai fazer isso. Mas existem algumas pessoas que, se eu não for muito clara nesse estabelecimento de limites, ela vai me invadir. Só voltando à questão do limites e o como, o que acontece? A minha casa, ela tem um muro muito alto. Porque eu gosto de privacidade, meu esposo gosta de privacidade. Então, assim, é uma casa que tem 2 pisos. A parte de baixo é impossível ver, só se abrir o portão. E a parte de cima tem muro e tem um guarda-corpo. Então, eu tenho a minha privacidade respeitada. Mas também eu tenho certeza que ninguém vai pegar as minhas plantinhas, ninguém vai se sentir confortável para poder pegar, porque o muro impede. Se alguém quiser entrar, vai precisar se anunciar. Isso é uma forma de estabelecimento de limites. Existem pessoas que são como casas sem muro. A pessoa é legal, ela é boa, ela é super gentil, ela é super simpática. A simpatia é um jardim florido. A bondade é um gramado com uma grama verdinha, convidativa.
A pessoa é super acolhedora. Isso é uma piscina totalmente limpa. Então, você imagina essa pessoa boa, simpática, gentil, que é um jardim, uma casa com jardim florido, um gramado super bem cuidado e uma piscina limpinha, e ela não tem muro. Ela não tem muro. Uau. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser invadida, né? Ela vai ser invadida. Vai ser invadida. Ela está contando com o bom senso de quem está passando na rua para não pegar mudinhas das plantas dela. Não tem uma informação clara ali, né? De um limite. Exatamente. Você não pode pegar. Então, o muro, ele determina esse limite. Eu não quero que você pise no meu gramado. Eu não quero que você pegue mudinhas das minhas plantas. E você não vai usar minha piscina a não ser que eu te convide. Então, assim, você não vai entrar na minha vida. Você não vai dar opinião a não ser que eu solicite. Pessoas muito boazinhas, elas acabam sofrendo com isso porque ela tem esse gramado, esse jardim florido, essa piscina limpa e muro nenhum, informando para o outro que ele não pode invadir a sua vida. Então, limite não é uma coisa que o outro vai sacar e vai respeitar. Limite eu imponho. E limites são protetores, né? Nos protegem. Protege. Nos protege. Protege. A minha propriedade é a minha vida também. Eu quero trazer para a conversa aqui um texto que eu acho muito interessante, que é o momento em que Davi chega no campo de batalha, está lá os filisteus guerreando com o povo de Israel, Golias está lá falando um monte de coisa, intimidando aquele povo, e Davi vai levar a marmitinha lá para os irmãos no campo de batalha, mas na verdade ele vai colher informações para o pai que pediu para ele fazer isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Tudo bem, até aí beleza. Mas olha depois, com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Uau, hein? Começou a depreciar, né? Porque a função, né, de pastor já era uma função desqualificada naquele momento. Eliabe era guerreiro, Davi era o pastor, era o irmão mais novo. Eu sou irmão mais novo, eu sei o que é isso. Eu sou a mais velha, mas eu não sou como Eliabe, não. Irmão mais novo sofre em alguns momentos. E naquele contexto ainda muito mais. Davi era o esquecido ali, né? Tá todo mundo aqui, Gessé? Tá todo mundo aqui. Falta ninguém? Não falta não. Ninguém, não falta não. Aí ele continua: sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Aqui há uma clareza do quem e do como. Porque a forma como Eliabe, o irmão mais velho de Davi, sentencia, libera uma sentença, uma crítica em relação ao seu irmão, que estava ali por um propósito claro, que não era claro para ele, mas que era um propósito claro. Mas ele não quer nem saber. Ele já libera algo ali, uma crítica, uma sentença muito pesada. Aqui está também um exemplo de como Davi recebeu e respondeu isso, que é o que nós estamos falando aqui. Ele continua no verso 29 e 30. E disse Davi em relação ao que o irmão falou: o que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Ou seja, Davi, ele não entra em conflito com o irmão, com aquilo que ele diz. Davi não volta para casa e Davi continua o processo. Ou seja, ele continua com o projeto inicial. Ele começa ali a perguntar, tal, e a gente sabe o restante da história, que depois ele vai lá e enfrenta o Golias. Mas olha aqui a clareza aqui do quem e do como lutando aqui. Porque Eliabe, ele lança uma palavra, e no início tudo bem, é aceitável, mas depois ele começa a depreciar. Por que a crítica, em alguns momentos, ou algumas críticas, elas sempre tendem a depreciar, sabe? Porque
a crítica, ela pode ser muito positiva. Pode. Ela pode construir. Dependendo do como, né? Do como. A gente está falando do como aqui, né? Mas quando passa sempre a depreciar, sabe? Sempre a dizer alguma coisa ruim, ela passa desse limite. Ela passa do limite de um simples feedback para uma ofensa. Não é? Isso é muito, muito presente nos nossos dias. Muito. Estava vendo um comercial de 2 redes de fast food. Não sei se você já viu isso, né? 2 grandes redes aí de fast food. E uma foi lá e lançou o primeiro comercial falando da outra. Aí agora a outra respondeu... Preciso ver isso. Respondeu, vou te mandar. A outra respondeu, mas é sempre uma depreciando a outra. No mundo existem pessoas que gostam mais de uma marca e outros que gostam mais de outra marca. É normal, é natural, mas para que eu prevaleça, eu preciso falar mal do outro. Eu preciso depreciar o outro ou simplesmente mostrar o meu valor. Simplesmente entender que aquilo que eu produzo é bom, mas para que isso seja validado, eu não preciso dizer que o outro é ruim necessariamente. Está relacionado um pouco aí com a questão do como, como faz essa crítica e também na perspectiva de como nós recebemos essa crítica? Sim, e tem algo que a gente costuma observar na clínica que a gente chama de posição existencial, né? Quando você faz essa pergunta é muito interessante. A posição existencial diz respeito a como cada pessoa percebe a sua existência em relação ao outro. Uhum. Como ela percebe. Então, assim, de uma forma geral, se eu tô ok em relação a você, se eu não me vejo nem maior, nem menor, eu entendo que nós somos diferentes, mas eu não vou me sentir desconfortável em dizer que eu não sei algo, ou que eu não li um livro que você leu, ou não fui a um lugar que você já visitou, porque eu entendo que as pessoas são diferentes e elas têm experiências diferentes. Se de alguma forma eu me sinto inferior, mas isso não é algo bem resolvido para mim, eu me sinto diminuída, pode ser que eu crie a necessidade de o tempo todo estar puxando as pessoas para baixo, estar diminuindo e desqualificando o outro para eu me sentir um pouco melhor. Né? Entende? Então, assim, depende de com quem a gente está falando. Vamos pensar um pouquinho nesse momento, né, de Eliabe, o discurso dele. Quando isso tudo acontece, Davi já tinha sido ungido. Sim. No momento onde ele não foi. Sim. Nem todas as pessoas lidam bem com o sucesso do outro, com o crescimento do outro. Nem todas as pessoas lidam bem com o fato de que o outro foi convidado e ela não foi. Alguém faz uma festa, essa pessoa decide convidar 10 pessoas. A casa é dela, a festa é dela. Ela pode convidar quem ela quiser. Eu não sou pior, eu não sou mais infeliz, desgraçada, porque essa pessoa não me convidou. Ela pode convidar 10 pessoas, ela escolheu 10 pessoas para convidar. Se eu lido bem com isso, tudo bem, ela não precisa me explicar, ela não precisa justificar. Se eu não lido bem com isso, eu posso querer desqualificar. Também só foi a panelinha, só chamou quem é da panelinha, ou então só chamou quem gosta de fofoca, porque não tinha um santo naquela festa, entende? Ou só chamou quem é do mal, só chamou quem tinha grana, né? E aí a pessoa começa a desqualificar. Precisa? Depende. Se a pessoa lida bem com o fato de que o outro, de repente, vai estar numa posição que ela não vai estar, ou vai ter o que ela não tem, não. Mas, de repente, nesse discurso de Eliabe, tinha um certo incômodo que já vinha de outro momento. E sem contar que aqui, certamente, ele estava muito desconcertado com o posicionamento de Golias. E o cara é guerreiro. E Davi era um pastorzinho de ovelhas. Pastorzinho de ovelhas. E imagina, o pastor de ovelha ali, a Bíblia não, pelo que eu me lembro, não é tão clara depois... Mas eu fico imaginando, logo depois que Davi vence Golias, a relação familiar ali, né? Gente... Como que foi ali a questão com o pai, a questão com os irmãos, logo depois da vitória de Golias? Sei lá.
Ah, é a pedra. Aquela pedra era muito A boa. pedra era poderosa. Qualquer um jogando aquela pedra... Conseguiria. Conseguiria. É porque eu não vi a pedra. Eu não vi a pedra. Então, assim, quando eu estou sendo criticada, eu preciso parar para pensar. Será que tem alguma coisa em mim que incomoda aquela pessoa? Porque, às vezes, pastor, não é por mal. Às vezes você não quer incomodar, mas você incomoda. Sim. Não é deliberado, não é intencional. Mas existem pessoas... Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala, gente, a minha vida é tão suada, eu me esforço tanto, minha vida não é uma vida fácil. Mas para quem está olhando de fora, pode ser que seja. Pode ser que seja. Então, isso pode gerar um certo incômodo e algumas pessoas, uma vez incomodadas, elas podem desqualificar. Porque aí vai tirá-la daquele lugar tão desconfortável que ela está. Tira nada, né? Só para ela poder ter essa sensação de que ela já não está mais naquele lugar, mas que o outro está. A vida da Alessandra é muito fácil, entende? Eu queria ser como ela. Às vezes as pessoas falam assim, psicólogo não se cansa, fica sentado o dia todo, sentado batendo Cansado papo. Cansado do quê? do quê? Né? Batendo papo, batendo papo, os papos assim, olha, cada papo. Então, isso é uma forma de desqualificar, sabe? É uma forma de desqualificar. E está dentro desse contexto. E a gente pode levar isso para a nossa própria vida. Quando eu critico, será que eu não estou incomodada? Isso é importante, né? Isso é importante. Será que eu não estou muito incomodada com isso? E como eu vou fazer isso? É o que a palavra de Paulo, né? Falar a verdade em amor. Então, uma maneira, talvez, desse como, porque a ideia do bate-papo aqui também não é anular, não é anular as críticas. As críticas, elas têm o seu valor. Então, por exemplo, lá com a relação do meu filho, né? O Benjamin faz alguma coisa que não é legal. Eu saber separar a diferença daquilo que ele fez e de quem ele é para mim. Então, eu valido aquela pessoa, eu valido meu filho, eu te amo, pai te ama, mas isso aqui que você fez não foi legal. Isso aqui que você fez está equivocado. Isso aqui não é assim que se faz. Então, esse como, ele serve para quem também está na posição de estar dando um feedback, de estar dando uma devolutiva, de estar criticando alguém. Porque o problema em si, me corrija aí se a minha linha de pensamento saiu um pouquinho, mas o problema em si não é a crítica. Nós estamos dizendo aqui que o como é muito importante. Sem dúvida. O como é fundamental e ele tem um valor ali. E ele diz muito alguma coisa. Então, porque não dá para a gente viver também desconsiderando tudo que a gente recebe. Não, então, de a gente forma vai a questão da idolatria do ego, né? Então, eu sou bom, eu sou o cara, ninguém pode me corrigir, eu faço tudo certo, beleza. Não, mas não é isso que a gente está dizendo. O como é muito importante. Sim, sim. E acho que é muito importante frisar isso. De forma alguma, a gente... acho que gostaria que as pessoas entendessem isso. Agora eu não ouço mais crítica de ninguém. A questão não é essa. A questão é filtre, entende? Olhe, quem é que está me criticando em primeiro lugar, né? Quem está me criticando? Que pessoa é essa? Poxa, é minha mãe me conhece. É meu pastor me conhece. É meu marido me conhece. É meu filho, eu preciso considerar, inclusive do meu filho. Meu filho convive comigo. Eu preciso parar para pelo menos ponderar. Peraí. Entende? Né? Pelo menos eu preciso fazer isso. E depois como? Existem formas e formas. Eu posso ficar muito mais cuidadosa sobre como eu vou criticar o outro. Eu não tenho controle sobre como o outro vai me criticar, mas eu tenho controle se eu vou ou não acolher essa crítica. Entende? Chegar me desqualificando? Não. Me humilhando, depreciando, intimidando? Não. De repente, isso pode estar denunciando como essa pessoa se sente em relação a mim, incomodada. Exato. Mas aí, assim, é um problema dela, não querendo ser malcriada de forma alguma, mas isso não é um problema meu. Né? Isso definitivamente não é um problema. Eu já tenho os meus problemas para resolver. E não são poucos, né? E não são poucos. Então, ela precisa colocar esse lugar e eu preciso saber fazer esse trabalho, né? Preciso saber, tomando, obviamente, cuidado quando eu for a pessoa que vai estar fazendo essa crítica. Como eu vou estar fazendo isso? E não é tão fácil assim, né, pastor? Não.
Não é tão fácil, né? Relacionamentos são muito desafiadores, né? Porque a crítica, ela tá dentro de um padrão ali de relacionamento, de certa forma. Então, o relacionamento em si é desafiador. Mas e o quê? Nós falamos do quem, né? Nós falamos do como e o quê? O que seria o conteúdo? Sim. Né? O que seria ali o que está em jogo ali, é o conteúdo ali, né? Uhum. Sim. Esse o que a gente pode pensar, por exemplo, educação dos seus filhos. É o que? Uhum. Eu posso estar criticando como você conduz, eu sou a pessoa que critica. O que eu estou criticando? Como você conduz e como que eu vou estar falando isso? Primeiro eu preciso pensar, eu tenho abertura para isso? Tenho liberdade? Né? Vai ser pertinente? Te ajuda? Agrega? Antes de estar fazendo essa crítica, eu posso estar avaliando. E aí depois eu posso chegar e conversar com você sobre essa educação. Mas educação de filhos é algo até muito delicado, porque definitivamente não é qualquer pessoa. Uhum. Definitivamente não vai ser qualquer pessoa. Ou o meu casamento. Agora, existem assuntos onde os super especialistas, né, se sentem bastante confortáveis, que é, por exemplo, número de horas que uma pessoa vai trabalhar, hora de acordar, tipo de alimentação que ela vai fazer, como ela conduz o seu trabalho, o seu ministério, como você prega. Pastor, da próxima vez, quando você for pregar essa mensagem, fala sobre isso, isso e isso. Entende? De uma próxima vez, porque ficou faltando isso, ficou faltando isso. Pastor, ficou faltando falar alguma coisa. Um objeto de crítica que quem está criticando não domina, não conhece de uma forma ampla, pode conhecer uma fotografia, né, como você falou, né, um recorte. Não desconhece o contexto, mas ainda assim pode ser, eu não tenho controle, que essa pessoa se sinta confortável em fazer aquele tipo de crítica. Se eu sou a pessoa que vai criticar, eu preciso parar para pensar o quanto que eu tenho de conhecimento, o quanto que eu tenho de base, o quanto que eu tenho de proximidade para estar falando sobre isso, sabe? Quanto que eu tenho. Se eu sou a pessoa que vai criticar. Se eu sou a pessoa que está sendo criticada, eu posso fazer um trabalho que é um pouco mais fácil, que é pensar, gente, o que essa pessoa sabe sobre isso? Colocar na balança isso, né? O que essa pessoa sabe sobre isso? Porque, principalmente na área de psicologia, hoje todo mundo é meio psicólogo, né? Pois é, hoje todo mundo é Por que fazer faculdade de 5 anos, né? Não precisa. Para que você vai fazer 1, 2, 3 especializações? Ter que fazer um monte de TCC, né? Para que você precisa apresentar diante de bancas, no plural, né? Defender determinadas ideias? Para que você precisa? Vira e mexe, chega no consultório alguém e fala, mas qual é essa queixa? E a pessoa fala assim, eu tenho depressão. Falei, e quem foi que diagnosticou? Foi a minha vizinha. Sua vizinha? Quem é ela? É a Márcia. Márcia, mas ela é psiquiatra? Ela é psicóloga? Não, ela é costureira. Mas foi a Márcia, sua vizinha, costureira, que fez um diagnóstico de depressão? E você confiaria em mim para poder fazer uma roupa para você? Entendeu? Porque, assim, a área dela é outra, sabe? A área dela é outra. Então, todo mundo se acha meio psicólogo. E todo mundo dá opinião sobre. Às vezes você fecha um diagnóstico e aí o vizinho, o parente, o tio, a avó, você já fala, não tem isso não. Entende? Não tem isso não. E às vezes eu dou corda, eu pergunto, então o que ele tem? Né? Já que não é isso, é o quê? Não, porque eu estava vendo na internet, a internet às vezes não contribui, estava vendo na internet que não é isso, é outro problema, o problema não é esse não. E eu falo, olha só, existe uma coisa que a internet não faz, que é diagnóstico diferencial. Isso precisa ser feito por um técnico. Tem muita psicopatologia que tem uma sintomatologia absolutamente parecida. Então, alguém que entenda do assunto vai precisar fazer isso. Não vai ser o Facebook que vai fazer isso por você.
Da mesma forma, pessoas sem menor conhecimento técnico querem entrar em determinadas áreas que eles não dominam. Eu acho que os professores deveriam agir assim com as crianças. Entende? Não conhece a realidade do professor, não entende as leis mudaram, entende? Não sabe como é que um professor, de repente, fica em sala de aula, mas a pessoa se sente absolutamente confortável para poder dizer, entende? E a pessoa se sente meio professor, e também é meio pedreiro, e meio engenheiro, e é meio pastor também. E a pessoa fala, não, eu sou praticamente um pastor, porque você sabe que o tempo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho também é de Bíblia, eu sou praticamente um pastor. Só me falta a igreja, as ovelhas, o tempo de ministério, chamado, ser ordenado. Mas fora isso... Tá tudo ali. Tá tudo ali. Essa ideia, então, dessa opinião, né? Todo mundo tem uma opinião para tudo, todo mundo tem um conceito para tudo, uma definição para tudo, uma ideia para tudo. Ela está um pouco relacionada com isso, né? Com esse o quê aí, né? Muito. E isso tem que filtrar, né? Tem que ser filtrado, porque é impossível você ter uma opinião assertiva para tudo, né? Não tem como, né? Para tudo, entende? Como se você nem está naquele lugar, você não sabe quais são as implicações legais, do que pode resultar. E se alguma coisa der errado, quem responde? Sabe? Né? De que forma que isso acontece? E você, sei lá, muda o tempo de cozimento, a pessoa não é cozinheiro, ela não entende. Tem determinados alimentos que têm um tempo de cozimento ideal. Eu não sei, eu não sou especialista na área, entende? Então, essa questão do o quê, eu acho que passa muito por isso. Eu preciso entender que eu não vou saber de tudo, não vou entender de todas as coisas. E tudo bem, eu pergunto para quem sabe, eu pergunto para quem entende. Eu preciso ter essa humildade. E entender que eu não vou sacar todos os quês. Então, isso serve para quem está do lado de que está dando uma opinião, está criticando, né? E quem está recebendo. Então, a gente volta todo em torno daquelas perguntas, né? Quem é que está falando, como está falando... então, elas estão totalmente atreladas uma à outra, não é isso? Elas estão totalmente atreladas. Não tem como atreladas separar uma da outra. Quem, como e onde. Quem, come e o quê. Ela está totalmente atrelada. Sim. Agora, você percebe quão trabalhoso pode ser você fazer essa avaliação? Porque pode dar um certo trabalho. Num dia em que eu esteja ok, com a minha cabeça mais fresca, pode ser um pouco mais fácil. Mas, em alguns momentos, nós acordamos fragilizados. E o inimigo, ele é astuto, né? Sim. No dia que você está fragilizado, ele não é o tipo de inimigo que vai falar, não, vou respeitar essas 24 horas que o Guto não está bem. Aí amanhã eu ataco. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai aproveitar exatamente aquele seu momento de fragilidade e vai te atacar em cima disso. E exatamente nesses momentos, acho que vale a pena a gente sempre estar fazendo essa reflexão, porque quando eu estiver frágil, eu vou entender que qualquer coisa que eu ouça, eu já vou ouvir de uma forma diferente. Sim. Já não vem vou como ouvir. Uma bomba, né? Já não vou ouvir da mesma forma. Num dia em que eu esteja bem, de repente está fácil para eu me defender. Mas quando eu estou fragilizado, uma crítica pode funcionar como uma bomba. Agora, imagina nós que temos responsabilidade afetiva, nós temos responsabilidade emocional, somos pessoas responsáveis. O cuidado que nós não devemos tomar ao criticar alguém, porque eu não sei como aquela pessoa está hoje. Eu não sei como ela está hoje. Não sei se ela está frágil. Como é que ela está? Ela tá legal para receber? Entra aí um pouco a empatia, né? Sim. A empatia entra aí, né? Essa noção de ir para o mundo do outro e voltar para o meu. Perceber o que o outro está sentindo e saber essa diferença e voltar para o meu mundo, porque aí eu percebo o que o outro está sentindo e eu vou ter toda uma forma de falar, vou ter toda uma forma de me colocar, de me achegar. Mas também, quem está nesse outro mundo... É claro que isso é construído, não é tão simples assim. Também aprender a sinalizar. Sim. Não estou bem hoje. Hoje eu não estou legal. É a questão dos limites. Vamos parar por aqui hoje, né? Vamos... um outro momento, sabe? Isso é importante, né? Muito. Mas é tão difícil.
Pois é, isso que eu tô pensando enquanto você tá falando, que eu acho que nem são todo mundo, poucas as pessoas nem que todo conseguem mundo falar, consegue. hoje não. Por isso que os psicólogos estão aí, pessoal. Por isso que a Alessandra está aí com a sua equipe. Vamos lá. Para te ajudar a ter mais saúde, né? Mais saúde nesse tempo em que a gente vive, um tempo muito desafiador e muito difícil. Sim, e de repente dizer, hoje não tô legal para conversar sobre isso. Amanhã a gente conversa, porque E nem tudo todo bem, dia vai né? tá legal. Não, e tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, né? Tudo bem. Não precisa estar legal, né? Não tudo todo bem. dia. Todo dia não vai rolar, né? Foi bom, hein, Alessandra? Legal, Foi bom. Né? Você teria alguma coisa para acrescentar que a gente não conversou, que a gente não falou? Eu acho que a gente conseguiu pegar... Acho que a gente conseguiu pegar bons aspectos, porque, na verdade, esse é um assunto que a gente poderia, sei lá, fazer uns 3, 4... Ele se desdobra, né? Exatamente, podcasts falando sobre isso, né? A gente poderia falar, de repente, né, dessa pessoa que critica sem limites, aquela que é um crítico e aquela tia que vai chegar na festa, você fala, ela vai falar do meu sofá, vai falar da minha casa, da minha parede, porque ela critica tudo e todos todo o tempo. O que isso informa sobre ela, né? Da mesma forma que a gente poderia tirar um dia só para falar sobre as pessoas que vão mudando de acordo com as críticas que vão recebendo, sem avaliar se aquela mudança é ou não legal para a vida. Mas eu acho que a gente conseguiu, de uma forma simples, pegar aspectos bastante úteis sobre esse tema. Legal. Eu acho que pegou. Legal. Então, se fez sentido para você essa conversa, envie para alguém, né? Curta aqui esse bate-papo, compartilhe com pessoas, escreva aqui o seu feedback, tá? a sua crítica construtiva, positiva para nós. Com muito amor. Com muito amor. Fale a verdade em amor, não é? Nos dê deixar esse versículo aí, fale, mas em amor. Em amor. Nos dê sugestões de temas, né? Nos dê sugestões aí de episódios. Vai ser uma bênção poder compartilhar algo que faça sentido para você também. Alessandra, estamos terminando. Aquele recado de sempre. Deixa uma mensagem para o pessoal aí. Deixa sim. Gente, obrigada, pastor. Obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui, muito bom mesmo. É legal estar compartilhando, né, com vocês, falando sobre esses assuntos. É sempre uma conversa, né? Sim, e a gente acaba trocando de uma forma muito legal, fugindo às vezes até um pouquinho do roteiro. Sim. Mas eu acho que sempre agrega. Isso Sim. é muito bom. Espero que seja bênção para a vida de vocês. Que vocês possam ser abençoados. E, gente, como o pastor falou, se faz sentido e você conhece alguém que sofra com críticas, porque às vezes é mais fácil você alcançar alguém que sofra com críticas para essa pessoa aprender a se blindar do que você conseguir pegar aquela pessoa que critica tudo e a todos. Essa você precisa ter um pouquinho mais de sabedoria, mais estratégia para poder chegar. Mas se você conhece alguém que sofre com críticas, ou se você é essa pessoa, assista mais uma vez. Se for o caso, né, for mais fácil para você, procure o pastor Guto para poder bater um papo, marque um gabinete com ele que eu acho que vai ser interessante, né, sendo possível. Ou então me procure, ou procure um outro psicólogo, procure alguém para você conversar sobre isso, porque você não precisa viver refém dessa condição. É possível você aprender a se blindar, aprender a peneirar e a ver quando uma crítica é ou não válida, quando se aplica e quando não se aplica. Dá para você viver melhor. Então, viva melhor. Muito bem, pegou, né? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos aí nos próximos episódios. Um grande abraço, fique com Jesus.